mais um episódio Além do Banco Podcast. Aqui é um espaço onde compartilhamos histórias reais de bancários que fizeram sua transição de carreira com sucesso. Nessa temporada, estamos levantando alguns temas relacionados ao livro Descubra Seus Pontos Fortes, onde o autor descreve e fortalece a ideia que o verdadeiro caminho para o sucesso é desenvolver seus talentos, não tentar corrigir suas fraquezas. E hoje, minha convidada de hoje é a Miriam, uma querida, trabalhou comigo numa plataforma digital aqui em Campinas. E a história dela é lindíssima e inspiradora. Vem comigo para vocês acompanhar. Seja bem-vinda, Miriam, aqui no meu podcast. Muito obrigada por aceitar este convite. Obrigada, eu que agradeço. Estou muito honrada de estar participando aqui com você. Estou super feliz desse convite. E tem bastante história para contar e para inspirar pessoas que estejam querendo sair do banco, né? Ou que já saiu e está procurando uma recolocação profissional, né? Com certeza, com certeza. O que eu queria bater um papinho aí contigo antes de te destrinchar alguns assuntos relacionados ao livro? Eu gostaria que você explicasse, e em resumo mesmo, como foi sua trajetória profissional, né? Sim. Quando começou, quando que você foi para o banco, como você fez, até o ponto que você fez essa transição que foi demais. Tem como você compartilhar? Vou tentar de uma forma bem resumida. Foram 10 anos no banco. Olha. Eu entrei assim que eu saí da faculdade. Na época foi uma grande oportunidade para mim. E eu morava em São Paulo e comecei como agente comercial. Sim. Me mudei para Campinas, pedi transferência para Campinas para ficar mais perto da minha cidade, que era São João da Boa Vista. Sim. Fiquei lá mais alguns anos. Depois consegui uma outra transferência realmente para minha cidade. Lá fui promovida para assistente gerente. De lá fui promovida para gerente. Mudei de cidade mais uma vez. Olha, sempre em movimento, sempre gente. Movimentando. Ela é sempre em movimento. Isso que eu sempre falo. Movimente-se sempre. A minha jornada também foi parecida com a sua, Miriam. Movimentando. E aí? Aí de lá, como é que foi? Aí de ia inaugurar a agência digital. Eu me interessei pelo projeto. Pedi para voltar para Campinas. Foi onde eu fiquei mais 4 anos. E foi ali que eu também encerrei minha jornada como bancária. Sim. Eu falo assim, ó, desses 10 anos eu fui muito feliz, uns 8 anos eu fui muito feliz, sim. Sou muito grata a tudo que eu conquistei, graças ao banco. Mas chegou uma hora que eu percebi que aquilo não era mais pra mim. E eu precisava mudar. Sim. E nesse trajeto, queira ou não, né, 10 anos é uma história, né? E todo esse tempo que você ficou, por esse período, né, longo, o que te motivou a sair dessa carreira considerada dentro do banco e pelo mercado ser uma carreira estável? Sim, muito estável. E quando eu fui procurar para sair também, e não tinha motivo para sair, porque eu tinha números, eu era uma pessoa, graças a Deus, muito querida dentro do banco, eu tinha uma relação muito boa com todo mundo. Só que aquilo não estava mais dando sentido para mim. Eu comecei a ficar doente, comecei a ter crise de pânico e eu comecei a procurar outra saída. E eu já me interessava muito com alimentação, uma vida mais saudável. E eu pensei, vou fazer faculdade de nutrição. É isso que eu quero. Mas foi assim, você sempre gostou do tema, ok, relacionado à saúde, relacionado a cuidar da saúde, você se alimentava super bem, né? Era seu hábito, vamos dizer assim. E aí, foi através desse hábito, ok, vou fazer nutrição, ou você encontrou alguém que foi uma referência, que em algum momento você teve um despertar. Sim. Dentro de você. Foi quando esse momento que ocorreu esse despertar? É isso que eu quero pra mim, é isso que vai me mover. Quando eu já comecei a passar com uma nutricionista, que em Campinas mesmo, chama Tamires de Lima. Que legal. Foi a minha inspiração. Eu gostava muito do trabalho dela e eu via resultado também, né, no acompanhamento que eu estava fazendo com ela. E como eu comecei também a me inspirar em outros amigos meus, que eles eram felizes na profissão, porque eu não estava mais feliz no banco. E eu estava inconformada de não estar feliz. Conheço tanta gente que é feliz na profissão, e por que eu não posso ser? Sim. Tem um amigo que é advogado e uma amiga que é professora de Pilates, os dois realizados profissionalmente, felizes com a sua profissão. E aí eu falei, eu preciso procurar alguma coisa para eu ser feliz, porque do jeito que tá, não dá mais para continuar. E aí eu voltei para minha cidade, São João da Boa Vista,
Foi uma sexta-feira, um cliente do banco, ele me humilhou por telefone. Nossa, isso acontece muito, né? Eu já não tava bem, fiquei Aham. muito mal aquele dia, muito mal. Cheguei em São João chorando. E aí, assim, ó, o que me fez falar, eu vou sair, foi 2 pessoas. A minha mãe me viu chorando e falou, Miriam, pelo amor de Deus, você consegue fazer outra coisa. E agora meu marido, na época, meu namorado, né? Ele falou, pelo amor de Deus, Miriam, você não precisa disso. Você não tem dívida, você não tem filho. Aproveita essa fase e sai, vai fazer uma coisa que você gosta. Eu sempre trabalhei muito, então eu tinha certeza que não ia ficar desempregado. Alguma coisa eu ia fazer. O que é legal reforçar aí que você falou, Miriam, nem todas as pessoas têm esse apoio, né? E foi muito bacana, né? O seu ciclo, né? Sua ambiência, o seu ciclo de apoio mesmo, né? Que foi seu fundamental. esposo. Exato. Sim. Para o seu ponto de partida, Sim. né? Então, isso não acontece sempre, mesmo com as pessoas próximas. Eles tendem a te proteger, e nesse ponto, a te proteger te impede, muitas vezes, de você avançar, Sim, né? sim. E ter esse diferencial nessa sua jornada foi muito bacana, né? Foi, eu tinha muito medo de sair, assim, ó, 100% por causa do financeiro. Esse era o meu medo. E eu lembro uma vez que o meu marido falou assim pra mim, mas eu falei pra ele, eu vou trabalhar onde precisar, até eu me formar, porque eu precisava estudar, né? 4 anos. Ele falou, mas você vai ter coragem de se rebaixar? Você vai sair de gerente do banco para trabalhar no comércio, por exemplo? Eu falei, vou. Eu não tenho medo de trabalhar. E foi mais ou menos o que aconteceu. Nesses 4 anos da faculdade, tem um amigo, tinha uma loja, ele me chamou para ser gerente da loja, trabalhar com marketing na loja. Isso. Deu super certo. Quando eu terminei a faculdade, eu saí da loja e já consegui abrir o consultório logo em seguida. Vale refeição, tem vale alimentação, tem plano de saúde, tem PLR. Me diz como foi esse momento? De tanta pressão externa, você sabia, encontrou o seu propósito, você desejava viver uma nova jornada, né? Uma jornada de uma profissão feliz, realizada, com qualidade de vida. Porém, existe este estereótipo, e a gente sabe que é muito Sim. enraizado. Como é que foi esse momento de pressão dentro do banco, tirando, no caso, sua mãe e seu esposo, que Sim. foram seus apoiadores? Teve pessoas na família Sim. que chegaram julgando? Sim, teve Fala um pouquinho amigos disso. que falou, você é louca. Você vai sair de uma carreira estável que você tá, um salário bom, cheio de benefícios. Vários amigos me falaram isso. Eu escutei muito, e isso também me deixou insegura. Mas assim, como eu tinha o apoio da minha mãe e do meu marido, aquilo foi fundamental pra mim. Se eu não tivesse o apoio dos dois, eu não sei se eu tinha saído. Eu tava trabalhando no banco até hoje. Porque eu tinha muito medo do que seria depois. O amanhã, o ficar sem dinheiro. Mas assim, graças a Deus as coisas aconteceram. Deus encaminhou como tinha que encaminhar. Com certeza. E lutando, trabalhando, passando perrengue, mas sim, deu muito certo, graças a Deus. Sim. Eu me encontrei na minha profissão de hoje, Que graças lindo! a Deus. Adoro! O que acontece? Nessa caminhada, quando nós falamos, né? Eu sempre costumo falar, até mesmo dentro da mentoria que foi realmente estipulada, muito bem estruturada, eu falo desse ponto, sabe? De apoio. Algumas pessoas vão encontrar apoio, outras não irão encontrar apoio. Mas, a partir do momento que você se encontra, conta seu propósito de vida, tem um autoconhecimento, acontece sua reconstrução profissional. E ali, seu foco é seguir e vencer, né? Então, desde quando eu entrei na faculdade, na minha cabeça era assim, ó, eu não posso dar errado, eu tenho que dar certo. Então, assim, desde o primeiro ano eu já fazia muito curso por fora da faculdade, eu fazia iniciação científica, eu comecei a fazer estágio antes da hora, de que a faculdade é obrigatória da faculdade, eu comecei a fazer estágio antes da hora, porque eu não tinha, e também por ser um pouco mais velha do que meus colegas da faculdade, né? Falei, eu não tenho tempo para errar, Sim. eu preciso dar certo. Sim. E eu fui atrás. Quando eu me formei, que eu entrei pro consultório, abri meu consultório, teve semana que eu tinha 2 pacientes na semana inteira. Olha. Só que eu ia todos os dias pro consultório para gravar vídeo, para colocar no Instagram, para me promover. E isso foi indo assim, ó, eu fui construindo tijolinho por tijolinho. Hoje em dia, eu sou reconhecida na minha cidade como nutricionista, eu tenho um bom reconhecimento. Parabéns, muito bacana. Mas assim, ó,
foi lutado, foi esforço, foi assim, não foi do dia pra noite. É uma construção. Foi uma construção. É uma construção, Foi né? uma construção. Você pegou o foco ali e realmente seguiu. Isso é realmente muito importante. Agora me diz uma coisa que eu gostaria de comentar. Você chegou a falar comigo, e eu lembro disso, que os colegas lá te chamavam como blogueirinha fitness. Me conta aí detalhe que eu quero dar umas risadas. Eu lembro que sempre carregava a marmita, né, pra almoçar no banco. E a gente almoçando, e aí falava... se nada der certo, a Miriam vai ser blogueira fitness. E assim, hoje em dia eu não estou muito longe, porque eu posto muita coisa no Instagram. Sim. Não sou uma blogueira, mas o Instagram é ali uma linha onde as pessoas me conhecem como nutricionista e é fitness, né? Sim. Então não foi muito longe do que falavam, né? Deu certo, assim. Sim, muito bacana. Lá foi blogueira fitness. Aqui eu falo carreira definida, com clareza, propósito, vamos seguir. Muito bacana, muito legal. Vamos entrar agora na questão dos pontos fortes. Não são todas as pessoas, tá, Miriam, que tem essa clareza de pontos fortes, tá? A sua transição foi muito bem colocada, você já acertou de primeira, você não bateu muita cabeça, tá? Eu digo isso porque minha trajetória, eu sempre fui bem parecida contigo na questão de movimenta-se sempre. Nessa minha trajetória de 23 anos de CLT, eu tive 5 transições de carreira e 5 recolocações. Todas elas foram crescentes, tanto focado na questão financeira, no meu atual momento de vida naquele momento, né? Porém, essa minha última transição teve um outro foco, que era a questão de qualidade de vida, um novo despertar, né? E eu queria entender sobre a questão dos pontos fortes, por quê? Quando você conhece seus pontos fortes, você consegue expandir aonde você estiver. E você para de realmente fortalecer essas fraquezas. E você começa a expandir, crescer, potencializa. O livro fala muito disso. E você já tinha o feeling disso tudo, mesmo na época que você não fez trabalho de autoconhecimento, mas você já tinha esse despertar. Foi logo na virada. Como é que foi isso? Gostava de nutrição? Teve o primeiro passo? Consegue identificar esses pontos fortes da época? E até hoje, né? Porque muda talentos. Eu sempre fui muito proativa, nunca fiquei acomodada, encostada. Então, eu sempre procurei me movimentar. Eu acho que essa proatividade é que sempre me levou muito longe, que me fez conquistar muita coisa, não ficar acomodada num lugar só. Eu acho que eu sou muito determinada, eu corro atrás, eu não fico sentada esperando ver a vida passar. Posso até reclamar, sim, porque ninguém é de ferro, né? Mas evito ficar reclamando. É assim, tem que fazer, eu vou fazer. É muito difícil eu, por exemplo, só reclamar de alguma coisa e não fazer. Tem um problema que dá para ser resolvido, eu vou atrás da solução. Eu acho que isso consegue me movimentar sempre. E é crescendo, né? E mesmo assim, faz 2 anos que eu tô formada. Não, 2 anos não, um ano e meio. E tô me movimentando. Recentemente, eu fui convidada para trabalhar com um médico lá em São João. Que bacana. Ele tem uma clínica bem reconhecida lá. E foi assim, a contadora deles era minha paciente, me indicou. A gestora do consultório foi via meu Instagram, que é aquele Instagram que eu postava vídeo todo santo dia, mesmo sem paciente, eu ia postar vídeo. Bacana. Construí ali meu Instagram, através do meu Instagram ela gostou. Falou, não, a gente quer que você venha trabalhar aqui na clínica com a gente, trabalhar diretamente com o doutor. E foi isso, foi agora recentemente, não faz nem um mês que eu mudei. E assim, é mais um passo, é mais um crescimento na minha carreira. É mais um fortalecimento e mais para falar assim, ó, eu tô no caminho certo, sabe? Eu tô fazendo a coisa certa, é mais um reconhecimento. Sim, sim. Sobre experiências que eu acredito que a gente consegue, na questão da transição de carreira, igual você pontuou, né? Você começou a sua faculdade, estava um pouco mais velha em relação aos colegas dentro da faculdade, mas na sua nova profissão, você trouxe a sua experiência, sua bagagem, que é transferível, né? E os seus talentos que não se mudam, que são os seus pontos fortes. Você Sim. consegue falar 2 ou 3, esclarecendo esses pontos, que você sabe que é seu, você nasceu com isso, você fortalece, você consegue expandir.
Eu posso falar uma coisa também que o banco me trouxe, duas coisas, né? Que o banco me trouxe muito: disciplina Legal. e vendas, né? A gente é vendedor dentro do banco, né? Não Sim. tem jeito. E, e eu precisava me vender. Até hoje eu preciso me vender. Antes, Sim. quando trabalhava no banco, eu vendia produtos bancários. Hoje em dia eu me vendo. Eu vendo minha profissão, o que eu faço meus pacientes. Esse tino comercial, assim, eu acho que foi o que me ajudou muito dessa transição de carreira também. E porque hoje em dia, na era que a gente está vivendo, se você começa uma carreira nova, até antigos também, você precisa colocar a cara no mundo, precisa de marketing, precisa se vender. Se você não se vender, outra pessoa está ali se vendendo. Pode ser uma pessoa profissionalmente que certeza. não é tão boa quanto você, mas ela, por exemplo, vai ter muito mais pacientes, clientes, o que for, porque ela se vende, porque ela faz um bom marketing. Sim. Então, eu trouxe muito isso do banco, esse lado vendedor, né? Sim, trouxe para o empreendedorismo. Hoje você é uma grande empresária e nutricionista, né? Sim. Então você atuou realmente fortemente a questão dos seus pontos fortes, né? Entrou também na questão de relacionamento, network, né? Sim. Soft skills. Isso tudo fez parte da sua trajetória. Né? É uma coisa bem legal, você falou de network, né? Sim. Então, a gente no banco tem muito relacionamento, né? Eu que Muito. trabalhei em várias cidades, eu conheço muita gente, eu tenho um network grande. E isso eu continuei também levando. Então, qualquer coisa, assim, nesse meio tempo que eu tava me formando, depois de me formada, vamos fazer tal coisa? Eu vou para fazer network. A gente precisa de network, precisa estar onde as pessoas estão, onde os nossos potenciais clientes estão, para trazer pra gente. Que não adianta ficar escondido dentro de casa, ficar achando que as coisas vão acontecer, porque não acontece. Não, é movimentando sempre. Sim. Sempre, né? Sempre. Muito bacana. E o que você, hoje, por exemplo, falaria pra uma pessoa, vamos dizer, bancário, ou até mesmo ex-bancário, pessoas que foram demitidas, ou resolveu pedir demissão, mas ela gostaria de fazer essa transição. O que você falaria? Porque, assim, a sua história realmente é inspiradora, Miriam. Você teve 10 anos no ramo bancário, né? Passou uma trajetória extremamente linda, sólida. Você entregava resultado, né? Entregava. Tinha uma rede de apoio muito grande. Amigos também, né? Um relacionamento, né? Tinha, Um network extremamente forte. Muito querida na área. E aquele momento você se encontrou, viu que aquilo não era mais para você, né? Teve o seu despertar, o seu mover. E o que você daria de conselho para algum bancário que esteja passando alguma situação e que deseja uma transição? O que você daria de dicas ou conselho? É assim, quando a gente tá no banco, conseguir enxergar fora do banco é muito difícil. Se você tá no banco há muitos anos, você pode ter se formado em qualquer coisa. Você não tem mais uma profissão, sua profissão é ser bancário. Bancário. Você não sabe fazer outra coisa. E aquilo entra na tua cabeça. Você não sabe fazer outra coisa, você não consegue viver e fazer outra coisa. Só que não é assim. Não. Não é, existe vida fora do banco. Existe. Existe o mundo inteiro fora do banco. Quem trabalha no banco, principalmente esses grandes bancos, igual a gente trabalhava, privado, que arranca o couro da gente, Sim, a gente consegue fazer qualquer coisa. com certeza. Só que precisa se movimentar. Não dá pra ficar parado, chorando, reclamando. Não dá. Você tem vontade de fazer, de mudar de carreira, como foi meu caso? Tem que fazer um curso, uma faculdade? Então faça. Porque o tempo tá passando igual para todo mundo. Se você tá ali se movimentando, fazendo um curso pro seu crescimento, as coisas estão andando. Se você tá ali parado, só reclamando, o tempo tá passando igual. Exatamente. Não o é? tempo tá passando e ela não muda o cenário e ela continua naquele ciclo aí de exaustão, de tristeza, de cansaço. E o tempo tá passando, tá Sim, igual para todo mundo. É sim. isso que eu falo. É uma escolha você ficar parado e reclamando ou você começar a se movimentar. Não precisa fazer como eu fiz também, que saí do banco, fui fazer faculdade e tal. Daria para fazer faculdade trabalhando no banco. O meu caso, eu saí porque eu tava ficando bem doente, realmente. Sim, sim.
E como eu morava em outra cidade, não dava para eu pagar a faculdade. Tem isso também. Eu não Sim. conseguia pagar a faculdade. Eu vou voltar para minha cidade para conseguir pagar a faculdade. Não necessariamente precisa sair. Você pode construir uma nova carreira mesmo trabalhando, né? Que foi mais ou menos o que você fez, né, Carla? Isso que acontece. Exatamente. Dentro da minha mentoria, eu consigo destrinchar isso, né? Primeiro eu faço o processo junto com o mentorado, todo o processo de autoconhecimento, tem toda uma grade, uma jornada. E quando ele termina esse processo de autoconhecimento profundo, ele sabe quem ele era. E depois a gente faz o processo de reconstrução profissional, que é o que? O planejamento, a estratégia para o próximo passo. E ele não vai se aventurar, ele vai fazer uma transição de carreira segura, bem posicionado, e ele vai saber realmente quem ele é. E daí ele consegue realmente sair com tranquilidade, sem se aventurar, né? E também saber realmente, quando a pessoa se encontra, Miriam, igual você se encontrou, eu me encontrei, é um despertar tão grande, é uma força tão grande, faz que a gente comece a viver o novo, né? E o novo é viver o quê? Qualidade de vida. De repente, prioridade para você que está em casa não é qualidade de vida, mas de repente que seria ganhar mais, ok. Então, vamos ver uma reconstrução profissional para ganhar mais, mas não estando no banco. Ou, de repente, não é ganhar mais, é, de repente, ter mais tempo com seu filho. Cada um tem suas prioridades. Então, existe reconstrução profissional, sim, única, porque para cada pessoa é único, né? Eu acho que isso faz total sentido. Ai, que gostoso conversar com você, Miriam. E uma coisa assim, né? Não é que também que você vai sair do banco, pode ser que você saia e já conquiste mundos e fundos. Mas talvez não seja assim, né? Vai ser tijolinho por tijolinho. Tijolinho, começar, construção. às vezes é começar do zero ou do negativo até, né? Assim, de repente, nesse processo de tudo que eu estudei sobre carreira, conhecimento, uma experiência em empreendedorismo, de encontrar uma saída, de sair do banco de uma forma mais segura, eu entendi que a gente pode fazer a transição de carreira sem ser do zero. A gente pode fazer recomeçando uma nova trajetória e a gente traz as experiências que a gente viveu, transfere a experiência. Então, por isso que eu falo que não é começar do zero, porque você teve uma bagagem até aqui. E nessa bagagem até aqui, o que eu posso usar agora nessa nova profissão? Sim. Quais são os talentos que eu vou usar? Qual é o meu posicionamento daqui para frente? Qual é a minha ambiência? Hoje em dia também é muito difícil. A pessoa quer sair, quer fazer a transição de carreira e até a transição, ok. Mas precisa estar engajado num ambiente diferente. Um ambiente que te alimenta, que te traz um novo ânimo. Um ambiente que traz uma visão macro como um todo. E se você não tem uma clareza, né, como eu tinha, procurar profissionais como você, que ajuda ex-bancários, né, a se recolocar. Eu acho que também quando tem uma ajuda por trás, o caminho é mais leve, né? Sim, caminho mais leve. Eu sempre falo, sempre encontrar e buscar, né, profissional que caminhe junto com você, Sim, mais leve. exatamente. Até porque você encurta caminho, você vai errar menos. É verdade, Vai com errar muito certeza. menos, né? Ter um mentor para te ajudar, né? Exatamente. Ajuda pra caramba. Sim. Miriam, conta sobre a questão, você falou lá no início do bate-papo, sobre a questão da sua cidade, que você começou a atender, né? Às vezes tinha 2 clientes na semana. E eu gostaria que você falasse, assim, abertamente, como que foi sua jornada lá de sucesso e superação lá mesmo nessa sua cidade? Quando eu comecei a atender, eu estava na faculdade ainda, e eu comecei a atender os pacientes na minha casa. Eu morava no apartamento na época, então era na minha sala, e ficava lá, eu, o paciente na minha sala e o cachorro latindo. Quando eu tinha paciente, meu marido não vinha para casa, ficava esperando para ele poder entrar, para não atrapalhar. Depois eu comecei a atender o paciente na casa dele, ia até ele. E aí depois eu abri o consultório. O consultório eu abri início de 2024. O ano passado. Comecei em fevereiro do ano passado, eu fui pro consultório. Então você atendia na sua sala, na sala da sua casa? Na sala da minha casa, na cozinha, na mesa da minha cozinha. Aí, gente, tem gente esperando o momento perfeito para começar. Estou de frente com uma empreendedora que mudou o jogo da vida dela. Ela começou na sala da casa dela, o seu processo de transição. E ela não se preocupou com julgamentos. Simplesmente deu o seu próximo passo. Ela tinha certeza de quem ela era. E hoje aí tá brilhando onde ela está, né? Você tá sabe fazendo que sucesso. eu cheguei a atender também. Eu tenho uma amiga que é personal. E eu cheguei a levar o computador, tipo, ficar com o computador em cima daquelas
aqueles caixotes que tem na academia, Sim, ali enjoelhada e falando com a paciente ali na academia dela. sim. Já cheguei a atender uma pessoa sentada no chão da academia dela. Olha isso, E gente. quando eu tava na minha casa atendendo, quem que eu atendia mais? Eram as pessoas conhecidas, né? Que eu já conhecia. E essa minha amiga, que ela chama Carol, ela é personal, ela começou a me indicar. Ela foi meu primeiro... minha primeira parceira foi ela. Então, ela Aham. começou a me indicar as alunas dela. Aí, eu já não conhecia. E mesmo assim, as pessoas iam na minha casa. E eu falei pra mim, o ápice foi uma paciente que hoje em dia ela ainda é minha paciente, que é uma médica, já é uma médica pediatra, super reconhecida lá em São João e tal. Ela foi na minha casa Olha, pra atender gente, ela. Demais, Não, demais. ali eu me O senti apoio. o máximo. O apoio, o Ai. apoio, o apoio. Dicas para empreender. Falam duas aí. Dicas para empreender. Dicas pra empreender. Você precisa ter disciplina e ter conhecimento do que você quer fazer. Do conhecimento do negócio. Conhecimento do negócio. Show. Tem que ter. Tem que ter. Show, muito Não bom. é fácil empreender. Sim. E aí você precisa também ter pessoas que te apoiam ali por trás. Por exemplo, vamos falar, questão financeira, ter um contador para te ajudar. Eu sou engajada com essas coisas de marketing, mas você vai empreender, precisa de... Se você não conhece, não tem familiaridade com gravar vídeo, editar, precisa de uma equipe de marketing. Marketing é fundamental, não tem jeito. Sim, muito bom, muito Tem. bom. Alguns pontos realmente tem que delegar, né? Outros a Sim. gente vai na linha de frente e faz acontecer. Se que só a você gente... não tem dinheiro, assim, pra investir, é você por você mesmo. Mas você tem que, por exemplo, você não sabe fazer alguma coisa, vai atrás, aprende a fazer. Exatamente. Aprende. Movimente-se sempre, né, Miriam? Muito bom, muito bom. Agora, eu tô mais estruturada, eu tenho contador, eu tenho secretária. Os vídeos ainda sou eu mesmo que faço, mas assim, antes eu era tudo, né? Eu era a secretária, eu era a filmmaker, eu era a pessoa que editava vídeo, eu era a pessoa que cobrava paciente, eu era a pessoa que ia atrás pra marcar consulta, eu fazia tudo. E eu falei que ainda era a nutricionista ainda, né? Aí, que aquela frase lá, primeiro você começa, depois melhora, né? Exatamente, exatamente. Não é essa, começou. Exatamente. E hoje, né, tem esse resultado, tem um time aí com você. Você toca tem mais aí, pessoas uma me equipe. ajudando a trabalhar. Te apoia, te Exatamente, ajuda para a crescer fluir. mais, né? Aham. Porque a gente vai crescendo e você precisa de pessoas para te ajudar nessa precisa. jornada, né? Sozinha é muito difícil a gente fazer as coisas, né? Ah, com certeza. Sozinha não dá. E pra finalizar, você deu várias dicas aí pra gente, pra empreender, transição de carreira. Eu gostaria que realmente, eu tenho certeza que a galera que vai assistir vai ter pessoas que desejam ir para a área da saúde. Como a Miriam é uma profissional agora da área de saúde, nutricionista, entrou já nesse caminho já renomada, né? Já ela vai contar para nós, vai passar sobre o Instagram. Vamos corrigir aí. Eu gostaria agora que você desse dicas, aqueles que olha, poxa, eu sinto que eu gostaria de ir para a área de saúde, de repente, nutricionista, alguma outra área. Dicas para a área da saúde. Tem Vamos que lá. estudar. Tem que estudar. Estudar também? Tem que estudar. Não, estudar sempre. Além de estudar outra, Miriam. Porque a gente que é bancário não Sim. tá íntimo dessa área da saúde. É uma área completamente diferente, né? Verdade, Então, a gente precisa de conhecimento. Buscar alguém que é da área da saúde caminhar junto? Também Ajuda. ajuda. Você tem quem se inspirar. Muito bom. Ter pessoas ao seu lado. Agora, você me falando, lembrei de uma coisa. Eu tenho uma amiga que a primeira profissão dela foi ser nutricionista. Olha. E ela teve uma transição para medicina. Uau! E ela também, na verdade, ela me ajudou bastante nesse caminho. Sim. Ela me ensinou muita coisa. Eu ainda tenho o apoio dela até hoje. Tinha dúvidas, alguma coisa, eu ainda tenho o apoio dela. Uma pessoa da área que me apoiou bastante também. Então, eu acho que é isso. É estudar, correr atrás de conhecimento e ter, sim, alguém para te ajudar, para te inspirar, para te mostrar o caminho também. Sim, Isso sim, ajuda, importante, sim. importante. Porque esse muda completamente, né? Gerente de banco, a nutricionista, é uma mudança radical. Você vai estudar outras coisas, né? Também, dependendo da área que você vai para carreira, você vai fazer uma faculdade,
muitas vezes você até consegue pular módulos, né? Sim. Que você já estudou tal. Sim. Igual, você vai para uma área da saúde, não. Você tem que fazer tudo completo, 100%, Sim. né? Aprender tudo que meio que do zero da área da saúde, né? Porque estávamos na área de exatas, né? Sim, exatamente. E aí, gente, a Mira tá grávida, bebezinho, Davi. Conte um pouquinho agora sobre a sua gravidez, um pouquinho do lado pessoal. Ó, vou Seu te novo falar, momento. tudo, Deus é muito perfeito, né? Ele faz tudo na hora que tem que acontecer. A gravidez foi planejada, né? A gente quis engravidar. E eu tava procurando mudar de consultório, só que não tava dando certo as salas e tal. E nesse consultório que eu tô agora, o comecinho do ano, em janeiro, eu fui lá e tirei uma foto da sala. Só que aí eu descobri que eu tava grávida. Eu falei, eu não vou mais mudar, né? Acho que agora não é a hora. Eu vou esperar o Davi nascer e depois eu vejo outro consultório, né? Certo. Aí esse médico que entrou em contato comigo para trabalhar com ele me ofereceu essa sala que eu tirei a foto lá no comecinho do ano. Olha! Que incrível. E aí, o que vai acontecer? Como eu vou trabalhar com ele, eu tenho já os meus pacientes e eu vou atender mais pacientes dele ainda. Então, acabou que ainda nessa fase da gestação, eu vou ter uma estabilidade financeira maior. Para a hora que o Davi nascer, porque eu vou diminuir meus atendimentos, né? Não tem como. Sim. Mas Muda a trajetória. Muda, mas assim, chegou na hora certa, porque eu vou, até quando chegar lá, minha estabilidade financeira vai estar melhor ainda para eu poder sair, parar com mais tranquilidade, fazer essa licença maternidade com tranquilidade. Amiga, agora que você vai dar valor ao tempo, à flexibilidade de tempo, né? Não precisa entrar lá, tá horário, sair tá horário, em algum momento... Se o Davi, Deus perdoe, mas se em algum momento, às vezes, acontece de o bebê ficar doente, algo do tipo, precisa levar uma consulta, você ter essa sua flexibilidade, que você é dona do seu tempo, faz sabe muita diferença. Lá, os meus pacientes, que já eram meus, o que eu pretendo fazer quando o Davi nascer é dar umas férias para eles, né? Agora, os pacientes da clínica, do doutor, eu não vou conseguir parar de atender eles. Parar por algumas semanas, mas eu preciso voltar logo. E que a gente até combinou ali com o doutor. A minha mãe vai me ajudar. Então, entre um paciente e outro que vai ter uma pausa, que é quando o paciente está passando com o médico e depois passa comigo, eu vou ter minha mãe para levar o Davi para eu dar de mamar. Ou então, a minha cidade é pequena, eu consigo ir até minha casa para dar de mamar e voltar para atender outro paciente. Olha, tudo encaixou. Tudo encaixou. Graças a Deus. E é essa flexibilidade de tempo que você falou, né? Sim. Que no CLT, infelizmente, não é possível, né? Sim. Porque, assim, as pessoas, nós, né, vivemos... Eu acredito muito nisso, sabe? Prego isso, falo isso, né? Todas as pessoas que me perguntam. Nós vivemos por ciclos, por estações, né? Então, até então, era você e o seu esposo. Agora tá chegando o Davi. Agora vocês estão entrando numa nova estação. Essa nova estação requer alguns movimentos na vida de vocês. E nesse movimento, algumas mudanças, tanto crescimento, né, digo, psicológico e tudo mais, mas tem que encaixar as coisas, né? A gente remaneja algumas coisas dentro do quadro da vida, né? Sim, com certeza. É importante a gente reforçar. É necessário uma ação, sim, é necessário um ponto de partida para viver um novo momento. E fica lá, o bancário já não tá mais feliz, ele vai trabalhar porque precisa, reclamando e tal. Sim. Trabalha ali 8 horas por dia, né? Empreender não é fácil. Não. Tem dias que eu vou pro consultório 7h30 da manhã e fico até 8 horas da noite. Eu já cheguei a sair do consultório quase 11 horas da noite. Então, é assim também, não é fácil. Sim. Porém, é diferente, porque você tá fazendo uma coisa que você gosta, primeira coisa é isso. E segunda coisa é que você tá trabalhando para você mesmo. Para você. Beleza, Miriam, foi muito bom falar com você. Eu gostaria que você falasse do seu Instagram pro pessoal. Você falou um pouquinho da carga horária ali, mas onde eles te encontram, qual canal, fazer consulta, marcar. Eu vou falar, mas eu queria só falar mais uma coisinha antes disso tudo. Claro. É que hoje em dia eu tenho bastante paciente que eram meus colegas do banco, alguns viraram amigos mesmo. Eu me sinto muito honrada dos meus colegas bancários que trabalhavam comigo ali do meu lado, conseguirem me enxergar hoje como nutricionista e me procurar. Isso pra mim, assim, é o máximo, viu? Sempre que eu venho algum ex-bancário que vem passar pra consulta, eu falo, é uma honra de ter aqui comigo.
Ai, que Eles lindo. não têm ideia do que como é importante pra mim, porque é fácil uma pessoa que não me conhecia antes, me conhece pelo Instagram, ou então no boca a boca e vai lá. Agora, uma pessoa que trabalhou comigo no banco, hoje ela me vê como nutricionista. Isso é uma conquista pra mim, porque eu consegui virar realmente a chave, Virar né? a Consegui esse chave. reconhecimento. Sim, sim. Né? Ai, É muito legal. lindo. Prepare-se, você também, seu cliente. Ai, adoro. Com certeza. Das redes sociais, hoje em dia eu trabalho, meu consultório é em São João da Boa Vista, porém eu atendo online também, então atendo para o mundo inteiro. Tem paciente na Itália, tem paciente na Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Paraíba. E aí, para me encontrar, meu Instagram é @miriamlima.nutri. Muito bom. Aí anotou aí, né, pessoal? miriamlima.nutri, Miriam com N de navio. Muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, então a gente encerra esse episódio do Além do Banco aí junto com a Miriam, com sua história inspiradora, né? Demais, assim, impactante, né? Quero agradecer novamente pela sua presença. Muito obrigada, tá, Miriam, pela sua presença, por contribuir, trazer esses insights, trazer verdade, uma história real de mudança, né? E a pessoa que está assistindo, não deixe de continuar acompanhando os próximos episódios do Além do Banco. Obrigada!